Vou abrir aqui o cronograma de estudo. Vou seguir aqui, peraí. Então, o cronograma de estudos, né? Vamos lá. Aqui, tudo bem. Eu coloquei assim, no cronograma de estudos, eu coloquei esses assuntos aqui. Dá pra virar aqui, peraí. Então, no cronograma de estudos, para se organizar, né? Eu coloquei: estudar música requer organização. Segue 2 métodos para atingir excelentes resultados nos estudos. Na verdade, o método ele só funciona se você colocar em prática, né? Então, nada vai funcionar se não existir uma prática, né, e uma frequência. Então, tudo que você quiser fazer dentro desses métodos que eu vou passar, se você colocar em prática todos os dias, nem que for pelo menos uma etapa do método, né, e depois continuar as etapas, né, nos outros dias, você vai ter resultado. Por quê? Porque todo método, se você usar ele, você vai obter resultados, se usar adequadamente, corretamente. Então, a primeira parte e o método que eu quero sugerir aqui é o método APT. Esse método APT são as iniciais. O APT é as iniciais de... O A quer dizer aprender, né? Vamos aqui. O A quer dizer aprender. O P quer dizer praticar. E o T quer dizer tocar, né? Então, por exemplo, vamos falar dele primeiro. Quando você usa esse método, a primeira parte, aprender, você vai escolher, na verdade, o que você vai aprender. Você vai escolher o assunto que você quer estudar, o assunto que você quer aprender, que você quer entender. Aprender, na verdade, é você não só escolher o que você quer estudar, mas você entender, procurar saber o conceito. Então eu coloquei: escolha o que vai aprender e entenda o conceito. Entender o que você vai fazer, o que você vai estudar. A parte de, por exemplo, se for na música, né? A gente está falando de música, a parte matemática, por exemplo, é muito importante entender, né? Por exemplo, você vai estudar uma escala maior, você estudar, aprender ela primeiro, entender ela, o conceito dela. Antes de tocar ela, você pode entender ela. E o que é entender ela? Saber quais os intervalos estão nessa escala, né? Se você pegar uma escala maior de 7 notas, você vai ter 7 intervalos, ou 7 graus ali, que você pode começar a estudar esses graus e entender cada intervalo desses graus. Então é muito importante, antes de começar a praticar, muitas vezes, se você fazer esse método,
você usar um tempo para isso, quando você for tocar o instrumento, você vai tocar. Quando for seguir o método na segunda parte, você já vai tocar entendendo o que você está fazendo. Então, por exemplo, aprender. Escolha o que vai aprender e entenda o conceito. Aí você está aprendendo realmente, não só tocando, né? Você está aprendendo. Primeiro você está entendendo. A escala tem 7 notas, os 7 graus. Esses 7 graus é baseado nos intervalos, eu vou calcular, né? Os tons, semitons. Saber se essa escala tem, por exemplo, intervalos maiores, menores, intervalos justos, aumentados, diminutos, super aumentado, tem isso aí também, mais que diminuto, mais que aumentado. Então, na verdade, o mais usual mesmo que a gente vai usar é os justos, aumentados, diminutos, maiores e menores, os intervalos, né? Então, procurar entender o que é intervalo, já que vai estudar intervalo, entender o que é intervalos, como que eles funcionam na música, né? Qual a forma que você pensa na estruturação desses intervalos, porque na verdade a base de tudo para você formar a música é intervalos. Então, quando você aprende o conceito de intervalos, você consegue estruturar escalas, acordes, gerar harmonias e campos harmônicos, tudo com os pensamentos de cálculos intervalar. Então, intervalos é muito importante. Uma vez eu conversei com um baixista, amigo meu, o Andrezinho Groove, não sei se ele lembra, mas faz tempo já. E foi um tempo aí que eu conversei com ele, eu falei, qual que é o segredo para você fazer essas linhas de baixo tão legal, né? Que ele faz uns contrabaixos muito... Ele falou, cara, o segredo é intervalo, estuda intervalo que você se dá bem. Aí eu falei, caramba, que legal. Foi uma super, né, resposta. Então, porque os intervalos, eles têm as características sonoras e tem a sonoridade específica, né? Quando você começa a estudar intervalos, você começa a entender no ouvido, né, com o tempo, qual é a característica sonora e qual é a qualidade sonora de cada intervalo. Então chega um momento que você começa a colocar isso no ouvido. Então, aprender, entender o conceito. Depois você pega o P, o APT, né, o método, que é o praticar. O P quer dizer praticar. Coloca na prática isso, começa a colocar no dedo, né? Começa a tocar. Se você tocar, você está sabendo o que você está fazendo, está tocando. Muitas vezes você não vai ficar pensando muito em teoria na hora que está tocando, mas se você for analisar isso, como você já sabe intervalos, você sabe. Eu estou fazendo Lá menor aqui. Os intervalos dentro de Lá menor. Eu fiz aqui, ó, da quarta justa para quinta justa, sétima menor para oitava, que é o Lá, né? Aqui de novo, quarta justa para quinta justa, terça menor para quarta justa. Então você começa a entender, na verdade, o que você está fazendo. Então, fui para Ré menor. Então eu estou fazendo, estou estudando, mas eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Então, um passo muito importante. Na hora de praticar, você praticar o que você escolheu estudar. Se você estudar, sempre escolher estudar, quando você está começando, né? Estudar assuntos por vezes, né? Por vez, né? Para depois você começar a unir os assuntos. Porque às vezes você vai estudar uma sonoridade modal, por exemplo, modo dórico. Aí você já quer misturar o outro modo, outro. E aí você não se familiariza com o modo que você está estudando.
já está colocando outros, então você acaba tendo um problema sério, porque você não domina nenhum nem outro. E você não fica com aquele som no seu ouvido. Então é legal, na hora de praticar, no método APT, colocar, na verdade, essa prática selecionada por assuntos que você quer dominar. Se você quer estudar uma técnica de paleta alternada, ou paleta híbrida, né? Então estude por partes, depois você vai juntando. Conforme você vai tocando, você vai aplicando tudo junto, né? Você vai fazendo uma mescla. Mas você vai ter melhor domínio quando você estuda por etapas e depois você vai jogando isso para sua música, vai compondo, né? A melhor maneira de fixar as coisas, geralmente eu acho que é tocando repertório e compondo. Aí nesse método APT, você vai ter também o tocar. Tocar quer dizer o quê? Você vai tocar o que você no T, na APT, T, tocar. Tocar aquilo que você está estudando, que você já entendeu, aprendeu, praticou, e você vai colocar em prática no repertório, que é tocar. Então, tocar, aplicar em música, repertório, composição, o que você aprendeu. Então você começa a aplicar aquele assunto que você estava estudando, né? Por exemplo, aqui tem um 251 menor, né? Aí começa a aplicar o que você está estudando em cima disso, né? Matheus Zavagli de Moraes. Um abraço, meu irmão, grande mestre. Gratidão, viu? Tamo junto, tamo aprendendo aí. Matheus. Então, Nicolas, vamos lá, continuando. Então, se você usar esse método, aprender, praticar, tocar, você vai ter grandes resultados, porque você vai tocar e saber o que está fazendo muitas vezes, ou se você tocar intuitivamente, mas você depois pode analisar o que você fez. E geralmente a gente toca aquilo que a gente estuda, né? Muitas vezes sai coisas fora do que você está estudando por causa da criatividade, mas o que vai fazer você se tornar um bom músico, na verdade, é a prática, a criatividade e o conhecimento também vai somar bastante. Então esse método que eu falei para você é o primeiro método, método APT. São dois métodos juntos que eu vou colocar aqui. O método APT, a forma que você vai escolher para aprender. O A para aprender, entender o conceito. O P, praticar o que você escolheu, o que você está estudando. O C, o T, aliás, né? Tocar, aplicar em música e repertório que você aprendeu. E o outro método que eu vou falar aqui é o método de organização do tempo. Que esse método é muito importante junto com o outro, porque na organização do tempo você vai colocar o quê? Vai organizar o tempo que você vai estudar. E esse método Pomodori é um método excelente. Tem vídeos, tem aplicativos que você pode baixar, que ele te ajuda a cronometrar as suas tarefas. Por exemplo, o método Pomodoro ele é muito bom para quem não tem uma certa disciplina e não consegue se disciplinar. Para quem procrastina muito, fica sempre passando, que nem eu mesmo sou uma pessoa que, se eu não tiver um método, eu procrastino muito. Muitas vezes eu fico passando e não faço. Então esse método Pomodoro me ajudou muito, está me ajudando, na verdade, que é o método de organizar o tempo.
Então, a organização do tempo no método Pomodoro, eu coloquei aqui como que funciona, né? O método Pomodoro funciona assim. Você vai executar tarefas de 25 minutos. Então, nessas tarefas de 25 minutos, você vai ter 3 tarefas de 25 minutos. Cada tarefa você tem um intervalo curto de 5 minutos. Na quarta tarefa de 25 minutos, você vai ter um intervalo longo. Esse intervalo com pausa de entre 15 a 30 minutos. Depois de 4 pomodoros. 3 pomodoros com intervalo de 5 minutos. Ou seja, só aí já vai dar umas quase 2 horas de estudo aí, né? 1h30 de estudo. 3 pomodoros. E pausas curtas, né? As pausas são obrigatórias, ou seja, você deve realmente parar, né? Pausar e parar para descansar durante 5 minutos em cada pomodoro. Por quê? Porque se você não faz direto, a sua mente ela não relaxa. Então, esses 5 minutos é para você respirar, relaxar, e depois você volta novamente. Então é muito importante você usar essas pausas durante esses 3 pomodoro. No quarto pomodoro você já vai ter uma pausa maior. Por quê? Porque ali você já está mais cansado, já fez bastante, né? Então você descansa 15 a 30 minutos e depois você volta. Se você é um cara que vai estudar bastante tempo, né? Isso aí, o legal do Pomodoro é que não é só para música, né? Você pode usar para qualquer coisa, né? Se você for fazer outra tarefa, outro trabalho, inclusive o Pomodoro não foi criado na música, né? Por músicos, foi criado por pessoas de cozinha, mestres cucas, né? De cozinha. Então, era tarefas de comida, fazer comidas. Só que hoje o método Pomodoro é usado para todo mundo usa o Pomodoro, né? Em várias áreas, né? E eu estou usando ele na música. Porém, eu também uso em outras tarefas. Às vezes eu tenho outra tarefa para fazer que eu tenho que cumprir, então eu coloco o Pomodoro lá e uso porque ela faz você ficar focado. Durante esses 25 minutos que você fica focado, você tem que ficar focado realmente na tarefa. Ou seja, se vai estudar escala, estude a escala. Se vai estudar acordes, estude os acordes. Qual acorde, o tipo de acorde, a formação. 25 minutos focado. E o legal do Pomodoro é o seguinte, quando você termina, você vibra, né? Esses 5 minutos que vai descansar, você vibra. Nossa, consegui concluir uma tarefa, consegui entender, consegui compreender. Tá saindo agora, né? Agora eu tô conseguindo, né? Então você foca na tarefa, que nem aqui eu toquei uma música, né? Por exemplo, aí você foca naquela música, no que você vai tocar, no que você vai estudar, os detalhes, a execução, essas coisas. Porque o Pomodoro, na verdade, ele vai te ajudar a você disciplinar o tempo que você estuda, porque às vezes você não coloca tempo nenhum, então você não estuda. Você simplesmente senta, toca 1 segundo, 1 minuto, já tá ótimo. Aí você já para. Ou alguém vem e interrompe aquele estudo seu. O Pomodoro é legal porque você pode falar para a pessoa, eu vou estudar durante 25 minutos, não quero ser interrompido nesse tempo. Então você já pode marcar o seu território de estudo, o seu horário e falar, eu tenho que fazer isso, essa tarefa, eu preciso fazer essa tarefa. Então o Pomodoro é bom por causa disso. Nesse Pomodoro,
o método Pomodoro é aconselhável, né, para quem vai fazer todo o Pomodoro. Eu não aconselho. Eu falo assim, você faça o tempo que você puder, né, diariamente, quantos Pomodoro quiser. Se quiser fazer um só, beleza. Mas o Pomodoro, ele é aconselhado fazer 8 Pomodoros por dia. 8 Pomodoros por dia, se você somar, ó, vai dar 25 minutos cada Pomodoro, né, fora as pausas. Mas se contar só os Pomodoros, você vai ter bastante horas de estudo diário, né? Cada 2 Pomodoros é 50 minutos. Então, 4 Pomodoros dá 1h40, não é isso? 8 Pomodoros vai dar 2 horas, deixa eu ver, 1h40, vamos lá, 3 horas e 20, acho que é isso. 3 horas e 20 diariamente, fora as pausas, né? Lógico que tem pessoas que não vai ter esse tempo para estudar, depende do que vai estudar, né? Isso serve para tudo, não é só para música não. A música, na verdade, é um dos fatores onde eu trabalho, né? E estou passando para vocês aí que tá vendo, tá assistindo também, o Nicolas, principalmente, meu aluno aqui, que tá fazendo aula comigo através do Zoom, né? Então o Pomodoro é muito importante para você administrar o seu tempo. Existem várias maneiras de fazer isso e administrar o tempo. E essa é uma das que tá funcionando muito para mim, então por isso que eu estou repassando, né? Então como eu falei, estudar música requer organização, ou estudar outras coisas, seja o que for. Mas música requer organização. Então o método APT, como eu já falei, é aprender, praticar e tocar. Ou seja, você aprende, entende, pratica, coloca nos dedos e depois você toca aonde? Aplicando em músicas, né? Repertório ou em composição, você pode compor também. Então, você aprendeu algo novo, você começa, né, a aplicar. Então vai aqui, por exemplo, eu aprendi 2 acordes novos, por exemplo, um Lá menor com sétima e nona, por exemplo. Depois um Ré com sétima, nona e 11ª aumentada lá. Eu tento fazer alguma coisa com isso, música, por exemplo. Flávio Hantenberg, grande abraço, meu irmão. Então, fazer música, né? Colocando esse método APT, aprender, praticar e tocar. Fazendo música com isso, você, ou colocando isso num repertório, o que acontece? Você fixa aquilo que você está aprendendo. Então, muitas vezes a gente não fixa nada porque a gente aprende, mas não aplica, não usa. Então, quando você aprende, não aplica e não usa, você esquece. Então, a maneira que eu vejo de aprender algo e fixar aquilo é usar uma ferramenta. É que nem ferramentas, né? Você tem uma caixa de ferramenta na sua casa, né, Nicolas? Então você tem uma caixa de ferramenta na sua casa. Aí você tem várias ferramentas, mas você não usa essas ferramentas. Então, elas estão lá, mas você não usa. Você pode usar a qualquer momento. Só que quanto menos você usar a ferramenta, menos prática você vai ter. Quanto mais você usar, mais prática de usar aquele material você vai ter. Então é a mesma coisa na música. Você pega algo novo, começa a fazer música.
acordes aqui, Lá menor 7, 9. Ré 7, nona, né? 11ª aumentada, às vezes eu usei a nona bemol também. Tô brincando aqui fazendo música com isso, né? Isso aqui eu tô compondo agora, ao vivo, né? Não é nada pronto. Usando salto de corda, por exemplo. Criando aqui agora. Então essa é uma maneira de fixar aquilo que você está aprendendo. E a outra parte, como eu estava falando, é a parte de organização do método Pomodoro, que você executa uma tarefa por 25 minutos e fixa naquela tarefa, naquele assunto que você escolheu. Porque se você escolher assuntos que não vai, por exemplo, dar tempo de você estudar durante 25 minutos, você vai fazer coisas demais em pouco tempo e não vai conseguir ter resultado. Então é legal você pegar um assunto só, estudar aquele assunto até encher o saco, até ficar bom naquele assunto, aí depois você acrescenta outro assunto. E no método Pomodoro, depois, se você quiser ver também, eu vou te enviar o link depois, ô Nicolas. Você pode voltar também, né, o vídeo. E aí vai estar, eu estou gravando também esse vídeo, estou fazendo uma gravação. E aí você vai ver o que eu falei. No método Pomodoro você pode fazer até 8 etapas diárias. 3 tarefas de 25 minutos, com pausas de 5 minutos. E a quarta tarefa você tem uma pausa de 15 a 30 minutos. Tiago Santos, graça e paz, Tiago Santos, André Mucuri, saudações, meu irmão, tamo junto. Matheus, já falou aqui. Então é isso aí, galera. E Nicolas, né? Falando com o Nicolas aqui. Então o resultado, o que você tem que fazer? Às vezes a gente quer pegar sempre coisas novas, mas a gente esquece que a gente tem muita coisa guardada na nossa gaveta, né? Muito material guardado, só que a gente não usa, né? Que são as ferramentas. Então, como eu estava falando, se você tem ferramentas guardadas e você não usa, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai até esquecer que tem essas ferramentas e até onde está, né? Em casa mesmo, às vezes tem coisa que eu começo a procurar e não acho. Porque faz tanto tempo que eu não uso aquele objeto ou aquela ferramenta que eu vou demorar de achar. Então, você já tem ferramentas, tem bastante material. Certo? Já foi passado nas aulas. Esse material são ferramentas que você tem que colocar no dedo. Porque às vezes a gente quer sempre algo novo, né? Sempre que tem uma música que chama algo novo, inclusive. Sempre algo novo, mas esquece que nós já temos bastante coisa ali guardada que não é usado. E que você poderia aplicar e usar no seu dia a dia. Falando musicalmente falando, mas isso serve para muitas coisas. E às vezes a gente sempre quer algo a mais, mas a gente já tem isso, né? Dentro da gente, muitas vezes, nós já tem isso, né? Nós já tem tudo aquilo que a gente quer. Só que a gente vai só acumulando. O ser humano, ele tem um costume de acumular coisas. Acumular, 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 acumular. E chega um momento que ele acumula tanto, ele nem sabe o que ele tem mais, né? De tanto acumular. E não usa, não compartilha, né? É legal compartilhar também. Se você aprende uma matéria nova, uma lição nova, você compartilha com outra pessoa, porque isso vai te trazer resultados, com certeza, né? Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você tem. Esse é o segredo da prosperidade, né? Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto menos você dá, menos você tem. Porque a água circula, né? Então você pega um material, você pega uma lição nova. Aprendi a pentatônica, por exemplo. Todo mundo sabe a pentatônica. Não falar penta diminuta. Vamos lá, meio diminuta. Penta meio diminuta.
você estuda essa penta meio diminuta. Só que você guarda ela pra você e esquece de estudar ela e não compartilha com ninguém também. Chega um tempo que você não vai lembrar mais. Como é que era mesmo aquela escala, aquela penta diminuta, meio diminuta, né? Pentatônica menor, 7/5B. Como é que era mesmo? Você não vai lembrar. Porque você não compartilhou e não estudou mais, guardou na gaveta. Então tudo que você guarda pra você apenas, você pode perder, porque você não compartilhou e também não praticou e não usou aquilo. Então quando você começa a usar, contribuir, se você esquecer, um amigo seu que você ensinou vai falar, olha, lembra que você me ensinou, tal, é sim, ó, tal. Porque quando você compartilha, você tem, né? Você pode não ter na cabeça aqui mais, esqueceu. Mas alguém vai te lembrar, vai falar assim, ó, isso aqui é assim, ó. Lembra que você me passou? Aqui é um meio diminuto. É Lá menor com sétima e quinta bemol. Fiz uma pentatônica. Então é um exemplo, né? Aqui assim, é uma aula de música, né? Mas por que não usar a Bíblia na aula de música? Os tesouros guardados estragam e enferrujam, né? Então a Bíblia fala sobre isso, né? Se você guarda, não juntei tesouros, né? Porque enferruja, né? Mas dentro de você, o que você usa, né? Realmente aquilo que você usa e compartilha, ela volta para você. Emerson Marques, grande mestre aí da palavra também, né? André Luiz também. Abraço, André. Então é isso aí. O segredo para você evoluir musicalmente, então, é organização. Não só na música, em tudo, né? Então, um cronograma de estudos, ele te ajuda tanto a você estudar música, como estudar qualquer outra matéria. Se você pega qualquer outra matéria de escola, algo que você quer atingir, e você se organiza, você tem resultados, né? E um dos segredos é compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais você tem. Então, voltando a recapitular o assunto de hoje, né? Cronograma de estudos. Estudar música requer organização, e ali, né, coloquei 2 métodos para vocês, né? O método APT, voltando, para atingir resultados excelentes e grandes resultados. Se você seguir o método, se você colocar em prática, você terá resultados. Então, tudo que é colocado em prática é uma semente plantada que vai dar resultado. Então, o método APT. Aprender a aprender. Então, você aprende, entende o conceito, e depois você coloca no APT. O P quer dizer praticar, coloca na prática. Praticou, você vai ficar bom no assunto. Então, você começa agora a colocar mais em prática ainda, no T, APT. Tocar, você começa a tocar. No caso, tocar é o quê? Aplicar o que você aprendeu e praticou, aplicar nas músicas. Tocar aplicando no seu repertório do dia a dia, no que você aprendeu, né? O que você aprendeu, né? Colocar em prática, compondo, como eu estava fazendo aqui agora, colocando em músicas conhecidas, aplicando a técnica ou o assunto que você está estudando, para que você tenha resultados. Isso eu estou falando para música, mas como eu sei que tem muita gente que não é da música, serve para outras coisas. O método Pomodori tem muitos vídeos no YouTube falando, né, que foi criado por mestres Cuca da cozinha. É um método de organização onde você executa etapas de 25 minutos
são até recomendável 8 etapas diárias, né? De 25 minutos. Eu estava fazendo um cálculo aqui, sem as pausas, contando só os tempos de estudo, daria 3 horas e 20 de estudos diário. Seja o assunto que você deseja. Então, são 3 etapas de 25 minutos, com pausa de 5 minutos cada etapa. As pausas são obrigatórias, lembrando, as pausas são obrigatórias, viu, Nicolas? Por quê? Porque você descansa e volta. E depois, o quarto Pomodoro de 25 minutos, você tem uma pausa de 15 a 30 minutos. Então isso vai te ajudar também a descansar mais e voltar a fazer. Se você não conseguir fazer os 8 Pomodoro diário, você faz o que você consegue. E é aconselhável fazer 8 Pomodoros, como eu estava falando aqui. Então o Pomodoro é a forma de você organizar o tempo. E tem aplicativos, né? Eu baixei o aplicativo do meu celular, Pomodoro. Você coloca assim lá no Play Store, ou se você é do iPhone, né? Procura lá. Pomodoro Timer. Vai aparecer vários, né? Aí você escolhe. Tem uns que é pago, tem outros que é grátis, para liberar algumas funções. Mas é bem bacana o Pomodoro. Para mim, tem sido muito útil, porque eu fico procrastinando muitas vezes muito as coisas. E com o Pomodoro eu consegui vencer várias tarefas que eu tinha colocado lá para frente e eu já consegui resolver. Então várias coisas eu estou conseguindo resolver com o método Pomodoro, que é a parte de organização. Porque quando você foca em um assunto e fica só naquele assunto, você resolve o assunto, né? Às vezes você precisa de um ou mais, né, ou 2 Pomodoros ou 3 para o mesmo assunto. Mas o importante é que você, quando termina, você sente a sensação de dever cumprido. Isso é legal, né? Então, a sensação de dever cumprido. Emerson, tá aí também, meu xará. Emerson. Pera aí, Nicolas, estamos quase acabando já, tá? Elvis também, grande batera. Elvis. Emerson Marques é meu xará, isso aí. Vamos lá. Tô conseguindo ler aqui. É isso aí. Então, a melhor maneira de se organizar é, primeiro, decidir que quer se organizar, né? Decidir que quer se organizar. Se você não quiser pegar um papel, que nem eu gosto de pegar, né? Eu gosto sempre de ter um papel, tal, uma cartilha, alguma coisa. Então, por exemplo, aqui. Tem aqui um caderno de desenho. Eu gosto de caderno de desenho porque é tudo em branco, né? Aí eu pego uma folha dessa aqui e começo a marcar a minha agenda, minha organização e tal. Tem gente que gosta de agenda. Tem gente que usa bloco de notas no próprio celular, no iPad, aonde você quiser. O importante é que você tem que começar, você tem que querer, né? Se você não querer, não vai adiantar. Né? Se eu falar assim, mas eu não quero, eu quero continuar do jeito que eu tô, eu quero ficar na mesmice. Então, na mesmice eu não quero sair disso, eu quero ficar assim. Então, o que eu tô fazendo já tá bom, já tá ótimo. Aí eu não posso falar nada, porque aí é você, né? Mas se você quer, grande abraço, meu irmão, saudade, nós temos que tocar junto ainda, hein? Elvis dos Santos, temos que tocar junto, grande Elvis, um dos maiores músicos que eu conheço, pessoalmente, grande músico. Então a gente tem que fazer aquele projeto nosso do Corona Jazz, né? Nós temos um trio chamado Corona Jazz, só que nunca ensaiamos ainda, né? Elvis, o Gustavo Navarro e eu, trio de jazz, Corona Jazz. A gente está com um projeto aí, e agora que está passando a pandemia, né, nós pode reativar o nosso projeto. Nosso projeto começou na pandemia, por isso chama Corona Jazz. Só que é algo que pro bem, não pro mal, né? O Corona veio pro mal, esse trio veio pro bem, né? Pra fazer música, coisas boas. É o vírus bom, que é o vírus da música. É isso aí.
Então, Nicolas, resumindo então, vamos lá. Você entendeu o que eu falei, ô Nicolas? Sim. Entendeu, né? Eu mandei pra você esse material, eu vou te mandar o link do vídeo depois, tá bom? Se você tiver dúvida, você pode ver o vídeo novamente. E também pode me chamar sempre no WhatsApp ou onde você preferir, se quiser me ligar, para tirar dúvidas, né? Se precisar de uma força aí para se organizar, dá um toque para mim, que eu puder fazer, a gente está fazendo junto. Tá bom? Então beleza, então eu vou encerrar então. E aí a gente continua na próxima semana. Grande abraço, meu irmão Nicolas. Tamo junto. Falou, garoto. Então aqui eu tava dando uma aula, né? Tô dando uma aula pelo Zoom e fazendo uma live ao mesmo tempo. Aproveitei porque essa aula é uma aula mais falando sobre os conceitos, né, da forma de estudar e organizar, então achei interessante. Ao mesmo tempo já gravo um vídeo, já fica ali, né? Mando o link para ele também, para o aluno, e vocês também participam. Valtinho Tomás. Ô Valtinho, saudade de você, meu irmão. Eu também. Tenho muita saudade de você, rapaz, da sua família, do seu pai, né? Que tá descansando ali. Mas foi uma pessoa muito importante para mim na minha vida, né? O seu Valdeci foi muito importante para mim. Eu sei que para você também, né? Você e sua família se tornaram músico por causa do pai, que era um grande músico também. E saudade mesmo, meu irmão. Um dia vamos se encontrar aí, matar a saudade, Valtinho. O Edson Fonseca, um abraço também a todos vocês que participaram da live aqui, tá bom? André Luiz, André Mucuri, Flávio Rattenberg. Gratidão mesmo, tá? A todos vocês. E eu também tenho saudade aí de você, viu, Valtinho? Saudade mesmo. O Elvis falou aqui, grande abraço. Grande abraço, Elvis. Tamo junto. Então é isso aí. Eu fico feliz aí de poder compartilhar com vocês, né? Depois, se vocês não assistiram a live inteira, vai ficar no ar aí, eu vou deixar. Vocês podem ver com calma. Vou baixar o link e jogar no YouTube também, né? Apesar de eu ter feito em pé, vai ficar com aqueles vergão do lado assim, que é os pretos assim, né? Quando você faz em pé, o vídeo fica... Mas eu vou soltar no YouTube lá também. E quem quiser ver melhor. Com certeza, Walter. Com certeza. Quando vim pra cá, dá um toque. Com certeza. Eu vou falar assim com você, tá bom? Vamos se encontrar aí. Quero ouvir você tocando acordeão. Eu conheci você como baixista, né? Mas hoje é um acordeonista. E eu quero... Sim, com certeza. Grande abraço a todos vocês aí. Vou fechar aqui. Obrigado para quem participou. Obrigado para todos, por todos. Pela participação. Estou lançando uns cursos na Hotmart. Logo, logo eu coloco no feed de notícias aí, né? Para vocês, tá bom? Um abraço a todos.